Como eu sempre falo em alguns vídeos aqui, eu sempre fui muito curioso quando eu era guri. Aquela curiosidade que fazia com que eu aprendesse coisas que a maioria não dava interesse. Coisas sobre eletrônica, computação, coisas básicas mesmo que pessoas normais não tinham interesse. Eu tinha muito interesse em robótica, Arduino. Eu achava interessante química, física, como era executado a criação de aviões, bombas nucleares, esse tipo de coisa que não é normal para uma criança. Luke, isso é diferente? Não, eu só tinha curiosidade mesmo, tá? E por ter curiosidade nesse tipo de coisa, eu aprendia muita coisa e aprendia também muita técnica para fazer outras coisas, tirando o insight dessas curiosidades que eu tinha. Né? Então, eu sabia de informações que não eram comuns para as crianças da minha época. Não era comum para os adultos da minha época. Eu falava coisa para os meus pais que eles não entendiam como que eu aprendi aquilo ali. Eu só era curioso, pesquisava um pouco e saía compartilhando aquilo que eu aprendia. E por conta disso, por conta dessa curiosidade, muito cedo eu fui taxado como diferente, como inteligente, né? A família toda tinha essa visão. O Lucas comparado a galera me chama de Luke, né? Mas o meu nome é Lucas. O Lucas comparado aos outros irmãos, comparado aos primos, comparado às crianças ao redor ali, ele é mais inteligente. Só que não era verdade isso daí. Não necessariamente era uma verdade. Eu apenas era mais curioso. E até aí tudo bem. Eu cresci acreditando nisso daí. Que eu era um pouco ali mais inteligente, que eu era um pouco mais diferente. E terminou que se tornou uma verdade. Eu começava a aprender as coisas com uma facilidade maior. Eu tinha essa didática para aprender, né? Eu tinha essa facilidade em estudar coisas que eu tinha interesse. Quando partiu para o lado da escola, quando pegava algum professor que sabia lidar comigo, as minhas notas eram as maiores. Durante o ensino fundamental todo, as minhas notas sempre eram as melhores, as maiores. Ali perto do nono ano para o primeiro ano começou a descer, porque eu peguei alguns professores que não sabiam lidar comigo. Começou aquele lance de juventude e tal, puberdade e tal. E terminou que as minhas notas começaram a descer. Eu deixei de ser uma pessoa ali que sabia das coisas? Não. Eu só deixei de dar mais interesse para o lado da escola, para os assuntos padrões, né? Então, tinha um ou outro professor que conseguia deixar a matéria interessante e eu ficava com vontade de estudar e consequentemente, eu conseguia tirar uma nota boa. Lembro de um professor de português que eu tinha, que ele sabia muito bem lidar comigo. Ele trabalhava comigo em cima do elogio. Toda vez que eu fazia alguma coisa que era aparentemente simples, ele me retornava com um elogio muito grande, assim, em cima da sala, né? Ele fazia isso com todos. Mas eu sabia que aquilo ali era bom para mim. Me dava vontade de poder tirar notas melhores, né? Um lance de recompensa ali. Outras professoras lá de inglês também faziam a mesma coisa. E era bem interessante de trabalhar dessa forma. Quando eu comecei a descer as notas na escola, esse lance de ser o mais inteligente começou a pesar. Porque eu tinha que provar para todas as pessoas que acreditavam nisso que eu era uma pessoa inteligente. E eu tinha que fazer isso através da escola. Porque eu sabia de tantas coisas, só que eu sabia de tantas coisas ali e eu estava indo na escola. Como assim? Quer dizer que eu era uma fachada? Então se tornava um peso carregar esse fato de ser uma pessoa mais inteligente. Só que não era a escola que deveria calcular isso daí, né? Não era a escola que deveria metrificar se eu era uma pessoa inteligente ou não. Não é porque eu estava tirando notas ruins na escola que eu me tornei uma pessoa burra. Não, pelo contrário. Eu só não estava lidando bem com a forma que estava sendo ensinada ali. Eu não sentia interesse em estar aprendendo daquele jeito. E a culpa não era minha, porque eu era um guri. Então, o sistema em si, ele ensinava igual para todas as crianças, para todos os jovens, sendo que ali possuíam mentes diferentes. Como que eu, que era interessado em diversas outras áreas, eu era interessado em química na prática, não a química chata que a gente tem dentro das escolas. Desculpa o barulho, tá, galera? Como que eu, interessado por toda essa parte prática, essa parte de que eu tinha interesse, iria gostar de aprender só a teoria, sem ser mostrada a prática. Nenhuma escola que eu participei, nenhuma escola que eu fui, né,
tinha parte prática de química, tinha parte prática de física, era tudo muito chato. Então, por consequência, eu deixei de gostar desses assuntos. Eram assuntos que eu mais gostava, matemática eu gostava muito também, deixei de gostar por conta da escola, tá? Tanto é que eu estudava muito programação, usava muito matemática, eu achava interessante por conta disso, mas por conta da escola eu terminei de gostar da matemática em si. Programo ainda, mas não tenho aquele apego pela matemática, né? Que a gente usa, hoje em dia com a IA, a gente usa bem pouco. Então, eu tive que carregar por muito tempo até eu entender, né? Que era pesado ser o mais inteligente, sendo que no fim das contas eu não era mais o mais inteligente, eu só era mais um curioso. Só que eu era taxado como o mais inteligente e as pessoas cobravam isso de mim. Eu lembro muitas vezes da família, poxa, você é tão inteligente, por que está acontecendo isso? O que é que está acontecendo? Sendo que nem eu sabia o que estava acontecendo. Como que eu era o mais inteligente e não conseguia fazer com que aqueles assuntos da escola entrassem na minha cabeça? E eu só vim entender anos depois que eu saí da escola, depois que eu entendi o sistema, depois que eu entendi como que funcionava tudo aquilo ali. É pesado você ser taxado como o mais inteligente. E eu começava a me cobrar, poxa, tem tanta gente que não é tão inteligente quanto eu, está tendo resultado financeiro, está tendo resultado em trabalho, e eu que sou inteligente eu não consigo. Então eu ficava me cobrando para me colocar numa posição que não era minha. Então, se eu tivesse a noção que eu tenho hoje, qual que seria o correto a fazer para que as coisas se acertassem? Me colocar no meu lugar. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou uma pessoa inteligente, eu só fui taxado como essa pessoa. Eu não preciso me cobrar dessa forma. Eu não preciso me colocar numa posição que não é minha. Eu tenho que me colocar no meu lugar e ser quem eu sou, né? Eu tenho a capacidade de errar também, eu tenho o poder de errar, eu posso errar, é normal errar. E você ter essa visibilidade de que você pode errar, você não é perfeito, liberta você desse patamar, né, desse peso que você carrega nas costas de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa um pouco mais inteligente. Por isso que eu observo que existem estudos aí por trás de pessoas que são extremamente superdotadas, por exemplo, que não é o meu caso, eu sou uma pessoa normal, só sou curioso, mas existem pessoas extremamente superdotadas, extremamente inteligentes de verdade, que sofrem problemas sociais durante toda a vida, porque carrega esse peso, né? E às vezes não é que ele é inteligente em todas as áreas, ele é inteligente em uma área e as pessoas julgam como se aquela pessoa fosse inteligente em todas as áreas por obrigação. Não é assim que funciona. Às vezes você tem mais facilidade em pegar um assunto do que outro, que é o meu caso. Às vezes você gosta mais de um assunto do que o outro, que também é o meu caso. E não necessariamente você é uma pessoa com inteligência geral. Existem pessoas que têm essa inteligência geral, só que é pesado você carregar esse título nas costas de ser uma pessoa inteligente. E toda família, normalmente toda família tem um. Normalmente é a ovelha negra da família. Sempre tem um ali que é diferente, é mais inteligente. Só que o fato de ser mais inteligente pesa mais. O fato de ser o mais irritado também pesa mais. Sempre tem um motivo. Se tem um na família que é diferente e ele é taxado como louco, cara, a minha família, meus irmãos me chamavam tudo de doido. Porque eu tinha pensamentos diferentes. Eles falavam na brincadeira, lógico. Mas, de certa forma, pesava aquilo ali, né? Porque você está fazendo algo que, para você, está extremamente certo. Só que as pessoas ao seu redor ali, por exemplo, os meus irmãos não tinham a visão que eu tinha. Era como se eu tivesse um campo aberto para visualizar e eles não estivessem visualizando aquilo. Então, pesava você ter essa posição de ser o único com o olho aberto, não tipo desmerecendo ele, mas na época em si, os meus próprios pais colocavam eu como uma pessoa inteligente à frente dos meus irmãos, sendo que eu era exatamente igual, né? Eu era exatamente igual. A grande diferença é que eu tinha um pouco de visão a mais por conta da curiosidade que eu ganhei muito cedo. Eu tinha um pequeno diferencial, era essa curiosidade, né? Essa curiosidade que eles não tinham. Qual era o meu diferencial? Era ser mais inteligente? Não, era curiosidade. Enquanto eles iam para o videogame, eu preferi ir para uma lan house para estudar como que era feito os jogos. Aprendi a programar jogos. Vocês têm noção? Para uma criança, o que é isso daí? O nível de curiosidade. Enquanto eles iam acessar as redes sociais na lan house, depois que começou a febre da lan house, eu ia estudar como que fazia febre... Eu ia estudar como que fazia
como que programava um site, como que programava uma rede social. Aprendi a programar a partir daí. Quando eles iam jogar CS, né, Counter-Strike, eu estudava como que eu poderia estar invadindo o computador deles. Aprendi cibersegurança. Cara, era muita coisa que eu aprendia por questão de curiosidade. Terminou que no fim das contas isso se tornou, uma dessas coisas, a junção dessas coisas se tornou o meu ganha-pão. Se tornou a área que eu ganho dinheiro. Então, de certa forma, toda essa juventude aí pesou por ser taxado como inteligente, quando na verdade eu não era inteligente, eu só era curioso. Então, o quanto antes você tiver com esse peso nas costas aí, de estar se cobrando por te taxarem como mais inteligente, e você não consegue segurar esse posto, solta. Tira esse peso das suas costas e vai viver o seu, vai construir o que você gosta, vai construir o que você realmente quer construir. Não se coloca como um cara super inteligente, que você é obrigado a passar na faculdade, que você é obrigado a passar na medicina, porque seus pais estão ditando isso, porque sua família está ditando isso. Você não precisa carregar esse peso de ser uma pessoa diferente. Você pode ser só você mesmo, tá? Você pode ser só você mesmo. E isso vai facilitar muito. O fato de você tirar esse peso das suas costas, de você tirar esse peso de ser uma pessoa diferente, eu acho que não seria nem inteligente a palavra, e sim diferente. Quando você remove esse peso, você facilita muito para você, seu psicológico fica bem, sua cabeça consegue lidar com os problemas que você está passando ali, e quando você tira esse peso das costas, às vezes aquela faculdade que você está fazendo por obrigação, você sai, você fecha. Aí você vai fazer algo que realmente vai te trazer um resultado muito curto, tá? E um resultado grande em um curto período. Então, é aquele lance, meditar para ver se você está carregando esse peso aí ou não. Quando eu parei para perceber que esse peso de ser inteligente não era meu, e sim as outras pessoas que colocavam na minha cabeça, e eu removi isso, facilitou muito para mim. Porque a partir dali eu estava com a leveza para poder lidar com toda a situação. Quando eu percebi isso, eu saí da escola. Porque eu não estava na escola porque eu queria. Eu saí da escola para trabalhar. Comecei a ganhar dinheiro. Em vez de esperar uma faculdade, eu comecei a ganhar grana. Então, aquele lance, às vezes você está vivendo a vida de uma outra pessoa, às vezes você está vivendo a vida de um grupo que colocou na sua cabeça que tem que ser daquele jeito, quando na verdade não é. Então, para prestar atenção, para meditar, ver se esse peso é realmente seu, tá? Ver se esse peso é realmente seu. Às vezes você se cobra demais, sendo que isso não foi implantado por você mesmo, foi implantado por outras pessoas na sua cabeça e você está carregando um peso que não é seu. Lembro diversas vezes os meus colegas, as minhas colegas da escola, se matando de chorar porque não estava aguentando a pressão da escola. Trabalho em cima de trabalho, prova em cima de prova. E eu falava, puxa, é isso que eu quero para minha vida? É essa pressão que eu quero? Será que esse peso que eu estou carregando é meu? Eu falava, eu sou inteligente, por que eu não consigo fazer isso aqui? Por que eu não consigo entender essa matéria? Por que a matemática não está entrando mais na minha cabeça? E eu me cobrando por ser inteligente e não conseguir aprender aquilo ali. E eu ainda me perguntava, poxa, tem algumas matérias que eu me dou bem, já tem outras que eu não me dou bem. Tem umas que eu não bato de frente com o professor, não gosto do professor. E as matérias que eu não gosto do professor, normalmente eu não me dou bem. Então eu ficava colocando isso, né, na cabeça, tentando entender para ver se era um peso meu ou não. Até eu entender. Quando eu removi esse peso de ser inteligente que não era implantado por mim, aí tudo tranquilizou. Saí da escola, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter ideias, comecei a fazer as coisas que eu gostava. Cara, é libertador isso daí. Então, espero que você tire esse peso das suas costas, espero que você consiga evoluir a partir daí. É isso, todo dia um vídeo novo, nos vemos amanhã. Valeu!